Michele, não pode desmerecer, não pode julgar e não pode achar que essa pessoa está querendo chamar atenção, né? Porque existem alguns mitos relacionados ao suicídio. As pessoas acham, tá chamando, querendo chamar atenção. Essa pessoa que tentou, ela não vai tentar de novo, vai tentar, porque existem várias estatísticas falando que a pessoa tenta por mais de 20 vezes, né? Então, assim, essa pessoa precisa ser monitorada e ela precisa ir de urgente. A ideação suicida, a pessoa que tentou o suicídio, é uma emergência psiquiátrica, precisa do tratamento psiquiátrico o quanto antes. Usar o medicamento. O medicamento, ele demora para fazer o efeito, né? Precisa um processo de adaptação. Muitas vezes o paciente não vai conseguir aderir à terapia, psicoterapia. Então, ele vai precisar passar por esse momento turbulento de adaptação ao medicamento para depois entrar na psicoterapia. O ideal é oferecer esse suporte, estar sempre perto, oferecer apoio, né? Dizer que você vai ajudar, que você está ali para apoiar essa pessoa, né, para ela não se sentir desmerecida, para ela não se sentir julgada, porque ela fica com vergonha, alguns até esquecem que tentaram, né? E muito cuidado, assim, é muito importante também ressaltar, gente, que a mídia tem que ter muito cuidado ao tratar sobre esse assunto, porque existe o efeito do contágio. Quando a mídia traz, né, o assunto com detalhes, com rigor de detalhes, mostrando cenas, né, do suicídio. Do modus operandi, né? Exatamente. Tudo isso já foi comprovado, né, que isso aumenta drasticamente os casos de suicídio inspirados naquele caso que foi notificado, principalmente quando é caso de pessoas famosas. Então, é muito importante que a mídia trate isso com muito cuidado, com muito respeito, não entrando em detalhes, que as pessoas querem saber, né? Foi como? O que aconteceu? A pessoa fez o que exatamente? E você não sabe que muitas vezes a pessoa que está perguntando, ela já tem vontade, ela já idealizou, só que ela ainda está em planejamento. Ela quer buscar uma inspiração para poder... Exatamente. E olha, a nossa enquete aí, os números mudaram. Depressão é mimimi? 4% disseram que sim, contra 96%. E aí, você de casa, você representa esses 4%? Depressão é mimimi? Vimos na noite de hoje, né, com muitas informações, que a depressão, ela é mimimi, doutora? Não é. Até porque quando a gente vivencia a depressão ou a gente tem contato com alguém que está vivenciando ou vivenciou, a gente vai mudar totalmente essa percepção, né? Porque é uma doença, sim, que precisa ser tratada, que precisa ser acompanhada. Eu não gosto de criar rótulos com relação a diagnóstico. Muitas vezes o paciente ele tem essa necessidade, muitas vezes de ter... E às vezes com a internet ele já vem com... Quer dizer, eu sofro disso, né? Olha, pelo que eu vi, eu tenho isso. Mas como assim? Você passou por um profissional? Ah, não, mas eu vi na internet. Né? Muitos profissionais não trabalham dessa forma. A gente, às vezes, precisa identificar, né, por conta dos procedimentos necessários, mas, assim, eu não gosto do paciente ficar carregando esse estigma do diagnóstico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele precisa entender que o tratamento vai fazer ele se superar e a busca ao tratamento quanto antes é que vai fazer ele, né, ter uma perspectiva de vida melhor, né, onde ele vai se encontrar. E um detalhe importante, 96,8% dos que tiraram a vida tinham algum transtorno mental. Isso significa dizer que a gente está falando de quase 100% dos casos. Então, isso é muito sério. Existe um transtorno mental associado ao suicídio que precisa ser tratado, sim. As pessoas precisam romper com esse preconceito de achar que não deve buscar ajuda psiquiátrica, ajuda com psicólogo. Precisam, sim, gente. Isso é uma urgência médica, psiquiátrica, que precisa ser utilizada o quanto antes para que você possa ter, né, a sua vida resgatada. Porque a pessoa que tenta o suicídio, que está com ideação suicida, ela não quer morrer. Ela quer ter alívio da dor dela. Inclusive, na rádio, a gente sempre, né, nós levantamos aí uma proposta para o Setembro Amarelo, o qual nós estávamos indo semanalmente na rádio, oferecer ajuda, oferecer algum acompanhamento mais de perto, né, para aqueles que não haviam iniciado, de repente, o seu tratamento, identificado, né, propriamente dito, a depressão. E eu uso muito essa frase, né? O suicida, ele não quer morrer, ele quer que a sua dor morra.
Então é preciso realmente ter um olhar carinhoso, um olhar de empatia, respeitoso para o paciente, para o suicídio em potencial, para o paciente com depressão, porque essa doença mata, e mata mesmo, mata de verdade. Quantos de vocês que estão aí acompanhando De Bem com a Vida, hoje, lógico, um tema, né, um pouco mais pesado, mas que não conhece alguém, né, que já cometeu suicídio, conhecia alguém que já cometeu suicídio. E a família sofre, né? E as pessoas é uma dor eterna, também. É uma dor eterna, né? Porque os que ficam continuam sofrendo. Com certeza. Querendo saber por que não, se sentindo culpados, porque não conseguiram ajudar, porque infelizmente a família não está preparada. Eu conheci pessoas que passaram, né, por essa triste situação, e os familiares depois falaram assim: eu não tinha noção de todo o contexto, e aí foram pessoas conhecidas, né? Não foi paciente e tal. Depois falaram assim: mas já tinham tentado. Então, assim, não sabiam, desconheciam. A psicoeducação, ela é importantíssima. O que é isso? É você conhecer sobre o assunto, é o que a gente está fazendo aqui agora. Trabalhar, desenvolver esse assunto. Os profissionais precisam se engajar nisso, né? Não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, para que a gente possa diminuir, né, esse dado, esse quadro que é muito delicado, né, e muito grave. É preciso falar mais, é preciso cuidar mais, é preciso vigiar mais para tentar, né, minimizar, diminuir aí esses números de suicídios, combater, oferecer tratamento realmente para quem precisa, para quem está passando por uma depressão, porque a partir do momento que a gente começar a olhar com um olhar diferenciado, a gente tem certeza que os números vão diminuir e a gente vai começar a de repente, ter uma sociedade mais empática, uma sociedade onde a gente identifica o próximo com o seu problema mental, sem chamar de doido. Foi que a doutora até utilizou essa expressão, né? Verdade. A gente, quando pensa em doença mental, a gente pensa em a pessoa doida, a pessoa maluca. E, na verdade, quantos de nós não sofremos hoje de alguma doença mental? Exatamente. É uma pergunta que eu levanto na noite de hoje. Quantos de nós não sofremos de alguma doença mental? Você que está acompanhando de casa. Depressão, ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras. Quem não sofre ou quem nunca sofreu. Então, se nós já passamos por isso, por que não respeitar o próximo? Por que não buscar ajudar o próximo? É uma vida, é uma doença grave, sem tratamento, ela é grave, que pode chegar à morte. Exatamente. A Amanda Castro, diretora do nosso pronto-socorro, boa noite, meu amor. Colocou assim: às vezes a pessoa está precisando só de uma atenção, apoio, uma palavra amiga. O mundo seria bem melhor se existisse um pouco mais de amor ao próximo. Verdade, Amanda. O Matheus colocou: acho que todos nós, em algum grau, sofremos com alguma doença mental. Exatamente. Concordo, eu particularmente concordo. Acho que em algum momento da vida, né, ou na atualidade, e hoje mais ainda, devido até à situação que a gente vive mundial, estamos sofrendo de alguma doença mental. Com certeza. Medo em excesso, né? Medo do amanhã, incerteza, uma ansiedade, enfim, acho que diversos transtornos aí foram desenvolvidos devido à pandemia. É verdade. E um fator de proteção que hoje a área médica está se reclinando é dizer que a crença religiosa é muito importante, é um fator de proteção, né? Então, desenvolva a sua fé, independente da religião, desenvolva isso, né? Para você, isso é como um fator de proteção. Não estamos dizendo que a pessoa, e não entra naquela coisa do preconceito, né? Para você, porque quando você acredita, quando você tem esperança, você começa a ter novas perspectivas. Você cai, mas você começa a levantar. Acometido pela doença, você ainda pode ter problemas, obviamente. Por isso precisa tratar. Mas um fator de proteção importante também hoje considerado é a questão da crença religiosa. Tá aí. Nós entrevistamos hoje a psicóloga, né, a doutora Marcela Nani, nosso Setembro Amarelo, para a gente fechar o mês de setembro. A gente não poderia fechar de forma melhor do que na companhia dessa pessoa super especial que, olha, hoje o De Bem com a Vida bombou de comentários, né, de dúvidas, enfim. Você de casa que está nos acompanhando, obrigada pela participação, que
após esse programa a gente possa ter um olhar diferenciado, conforme eu já disse, um olhar carinhoso, um olhar empático, né? Amar de fato o próximo, olhar e entender a sua dor, respeitar a sua dor e tentar ajudar. Eu acho que o ponto principal é tentar ajudar. Exatamente. Um tentar ajudar a levar o fardo do outro, né? Tendo esse olhar, como você falou, empático, né? E quero deixar a frase do Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, né? Dizia assim, que acima de tudo, não perca seu desejo de prosseguir. É muito importante prosseguir. A vida tem altos e baixos, sim, mas a gente vai superando, um ajudando o outro, né? E a lição de vida que a gente pode tirar dessas experiências vão fazer toda a diferença, até para a gente poder ajudar aquela pessoa que está passando por aquele mesmo problema. Então, assim, a gente pode criar, né, um elo de ajuda, né, pessoas uma tentando aí apoiar a outra. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, assim, precisamos, de alguma forma, entender que cada um passa por um problema de uma forma diferente do outro, precisamos respeitar o tempo, o time de cada um, mas sabermos que é muito importante a gente estar disposto a ajudar aquele que precisa, né? E buscar o tratamento, orientar. Você que está aí ouvindo a gente agora nesse momento, assistindo, que você estenda a mão para ajudar aquele que está precisando, que tem um olhar, uma percepção, né, do outro, que a gente está olhando tanto para o nosso umbigo que a gente esquece de perceber que o outro está triste, que ele está pedindo ajuda com o olhar, né, que ele está clamando por alguma coisa e a gente, por estar tão disperso com o nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar isso. Verdade, doutora. Sol Almeida, nós comentamos exatamente sobre isso aqui, tá? A depressão não está relacionada com a falta de fé, nem com a falta de Deus ou algo relacionado. A depressão é uma doença, né? Vide diversos líderes religiosos, diversos cantores, diversos membros aguerridos, enfim. Depressão é doença e deve ser tratada como tal. Obrigada, doutora Marcela, por ter nos presenteado e abrilhantado a noite de segunda. Obrigada a você que acompanhou De Bem com a Vida. E aí, gostou? Semana que vem tem mais, muito mais De Bem com a Vida e em defesa dela. Muito obrigada, quero agradecer a participação de todos vocês e dizer que eu fiquei muito lisonjeada pelo convite e que a gente consiga aí, né, produzir frutos com toda essa informação que a gente ofereceu para todos vocês hoje. Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.